O fim de tarde tingia o céu com tons quentes, e o ar carregava aquele aroma úmido característico de um jardim recém-regado. Clara passava alguns dias na casa de sua tia Helena, aproveitando um raro intervalo na rotina para descansar. O quintal amplo, cercado por árvores antigas e canteiros floridos, guardava nos fundos uma estufa de vidro, herança de muitos anos de cuidado e paciência com plantas delicadas. Naquela semana, Helena tinha recebido a visita de uma amiga de longa data, Laura. Mulher de presença serena, dona de um olhar profundo e de gestos que combinavam firmeza e suavidade, ela se destacava não apenas pela beleza madura, mas por uma energia difícil de definir, algo que despertava curiosidade e atenção. Clara não conhecia Laura antes, mas bastaram poucas conversas para perceber que havia nela uma mistura intrigante de segurança e mistério. Durante o dia, as três passavam tempo juntas, conversando na varanda, tomando chá ou cuidando das plantas. Laura parecia entender a linguagem silenciosa do jardim, movendo-se entre vasos e folhagens com um cuidado quase reverente. Mas havia momentos, breves e sutis, em que Clara sentia que o olhar dela se demorava um pouco mais do que o necessário, como se houvesse um diálogo invisível acontecendo entre as duas. Naquela tarde, Helena precisou sair para resolver um compromisso e pediu a Clara que ajudasse Laura a reorganizar alguns vasos na estufa. O sol já começava a se inclinar, lançando raios dourados que atravessavam o vidro e se espalhavam pelo ambiente, criando um calor suave, quase aconchegante. Clara entrou primeiro, sentindo o ar ligeiramente abafado, misturado ao perfume doce das flores. Laura já estava lá dentro, inclinada sobre um banco de madeira, separando mudas e ferramentas. O vestido leve acompanhava o movimento do corpo, e alguns fios de cabelo escapavam do coque, caindo sobre o rosto. Ao ouvir os passos, ela levantou o olhar e sorriu. Um sorriso lento, que parecia carregar uma calma intencional. Pode me ajudar a mover esses vasos para o canto? Pediu, apontando para algumas plantas altas, cujas folhas tocavam quase o teto de vidro. Clara se aproximou, sentindo o calor aumentar à medida que a distância entre elas diminuía. Ao erguer um dos vasos, seus braços roçaram de leve, e a pele de Clara reagiu com um arrepio involuntário. Laura percebeu, mas não disse nada. Apenas segurou o vaso junto com ela, sustentando o peso até que o colocassem no lugar. O calor aqui dentro é diferente, não acha? Disse Laura, ajeitando uma das plantas. É mais intenso, respondeu Clara, tentando manter o tom casual, embora seu corpo estivesse estranhamente atento à proximidade. Enquanto organizavam as plantas, houve outros toques breves, um braço que se chocava ao se abaixar, uma mão que passava perto demais para alcançar uma ferramenta. Cada um deles parecia deixar um rastro de eletricidade no ar. O silêncio entre as falas não era desconfortável. Pelo contrário, carregava um peso quase palpável, como se cada pausa fosse um intervalo para sentir, e não apenas para pensar. Em determinado momento, Clara se abaixou para retirar algumas folhas secas caídas no chão. Quando se levantou, Laura estava muito próxima, segurando um vaso pequeno. O reflexo fez com que Clara parasse abruptamente. Seus olhares se encontraram de forma intensa e direta. Cuidado, vai acabar esbarrando em mim, disse Laura, mas a voz soava mais baixa, quase como se não quisesse que o som escapasse além daquelas paredes de vidro. Desculpa, murmurou Clara, sem saber ao certo se o pedido era genuíno. Laura colocou o vaso sobre a bancada, mas não recuou. O espaço entre elas parecia menor do que antes, e Clara teve a sensação estranha de que o calor da estufa não vinha apenas do sol. O trabalho continuou, mas os gestos ficaram mais lentos,
como se ambas estivessem prolongando aquele momento de convivência silenciosa. O som suave de folhas se tocando, o farfalhar leve do vestido de Laura quando ela se movia, o perfume das flores misturado ao aroma delicado da pele. Tudo parecia parte de uma mesma atmosfera, densa e irresistível. Quando Helena voltou, encontrou as duas ainda lá dentro, terminando de regar as últimas plantas. Clara se despediu rapidamente, mas ao sair, sentiu que levava consigo algo que não era apenas o cheiro das flores no cabelo. Era uma sensação, um eco de algo que ainda não tinha nome, mas que já começava a crescer em silêncio. Zaptativ ChatGPT. O dia seguinte amanheceu preguiçoso, com uma neblina leve que parecia repousar sobre o quintal. Clara acordou cedo, mesmo sem precisar, e desceu para tomar café. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo tilintar suave de uma colher mexendo algo numa xícara. Laura estava ali, sentada à mesa, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, usando uma blusa clara de tecido macio e um jeito de quem tinha a manhã inteira para si. Bom dia, disse Clara, tentando soar natural. Bom dia, respondeu Laura, com um sorriso breve e um olhar que parecia analisá-la mais do que cumprimentá-la. Dormiu bem? Sim, e você? Clara hesitou por um instante. Sabia que não havia nada de errado naquele convite, mas lembrava-se perfeitamente do que sentira na tarde anterior, da proximidade, dos toques sutis e da estranha tensão que parecia preencher o ar. Claro, posso ajudar, respondeu, tentando esconder o leve rubor que subiu às bochechas. A estufa estava silenciosa, o vidro embaçado pela umidade da manhã. O ar ali dentro era mais pesado, carregado com o perfume doce das flores misturado à terra molhada. Laura estava inclinada sobre uma mesa, examinando uma orquídea de pétalas brancas, e Clara percebeu como cada movimento dela tinha um ritmo próprio, quase coreografado, como se houvesse uma conversa secreta entre o corpo e o ambiente. Segura aqui para mim, pediu Laura, entregando-lhe um pequeno vaso. As mãos se tocaram, e o contato foi rápido, mas suficiente para deixar uma marca de calor na pele. Enquanto cuidavam das plantas, Laura se aproximava para mostrar detalhes. Apontava com os dedos uma folha nova, comentava sobre a cor das pétalas, e cada vez que se inclinava, a voz se tornava mais baixa, como se fosse um segredo compartilhado apenas entre as duas. Em certo momento, enquanto Clara organizava alguns vasos menores no canto, Laura veio por trás para alcançar uma prateleira alta. O corpo dela passou tão perto que Clara sentiu o calor atravessar o tecido leve do vestido. Não houve toque direto, mas a sensação foi tão real que ela prendeu a respiração sem perceber. Consegue segurar para mim? Laura perguntou, entregando uma pequena garrafa de vidro com água. Clara segurou, mas no movimento seus dedos se entrelaçaram por um segundo com os dela. Um segundo longo o bastante para que o coração acelerasse, para que o ar na estufa parecesse mais denso. Você tem mãos quentes, comentou Laura, sem olhar diretamente, mas com um leve sorriso que dizia mais do que a frase. Clara não respondeu, apenas colocou a garrafa sobre a mesa, tentando controlar o próprio corpo, que reagia de forma independente ao que acontecia. Passaram um tempo em silêncio, apenas o som leve da água caindo nos vasos e o farfalhar das folhas. O silêncio não era vazio, era preenchido por um diálogo não dito, por uma consciência mútua de que algo, mesmo que indefinido, acontecia ali. Quando Laura se abaixou para examinar uma planta próxima ao chão, Clara se aproximou para ajudar. Ao levantarem ao mesmo tempo, ficaram frente a frente tão próximas que os narizes quase se tocaram. Desculpa, murmurou Clara, mas não recuou de imediato. Não tem problema, respondeu Laura,
com um olhar que prendeu o dela por mais tempo do que seria natural. Houve um instante de imobilidade, em que nenhuma delas parecia saber se deveria se afastar ou se permitir ficar ali. Foi Laura quem desviou o olhar primeiro, mas não sem deixar escapar um leve sorriso que, mais do que despedida, parecia promessa. Quando saíram da estufa, a luz da manhã já se tornara mais clara e o ar fresco do quintal trouxe um alívio estranho, como se a tensão ficasse para trás. Mas Clara sabia que não era verdade. Aquela sensação havia se infiltrado nela, silenciosa, e agora a acompanharia onde quer que fosse. No almoço, com Helena presente, tudo parecia normal. Conversaram sobre receitas, riram de histórias antigas, mas de vez em quando, Clara percebia que Laura a observava de longe, como quem estuda algo que pretende compreender a fundo. Mais tarde, quando se encontraram novamente no quintal para regar algumas plantas, Laura passou ao lado dela, tão próxima que o braço roçou no seu. Foi rápido, quase acidental, mas o suficiente para fazer Clara prender a respiração. Até amanhã, então, disse Laura, antes de entrar na casa, deixando para trás não apenas o perfume leve que usava, mas também um turbilhão de pensamentos que Clara sabia que não iria silenciar tão cedo. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e um sol intenso, que iluminava cada canto do quintal. Clara acordou com a sensação estranha de estar à espera de algo, embora não soubesse exatamente o que. Ao descer para a cozinha, encontrou Helena lendo o jornal e Laura cortando frutas. O aroma doce das fatias de mamão misturava-se ao frescor das folhas de hortelã que ela havia colocado num jarro sobre a mesa. Dormiu bem? Perguntou Laura, sem erguer o olhar de imediato. Dormi, respondeu Clara, sentando-se e sentindo que o simples ato de estar na mesma sala que ela já alterava seu ritmo de respiração. Helena falou sobre alguns afazeres e avisou que passaria o dia fora, resolvendo pendências com uma amiga da cidade vizinha. Foi nesse momento que Laura ergueu os olhos para Clara, um olhar breve, mas suficiente para carregar um significado implícito. Não havia convite declarado, mas havia uma pergunta silenciosa, e Clara a entendeu. O sol já estava alto quando Clara entrou na estufa. O ar quente e úmido a envolveu como um abraço denso, impregnado pelo cheiro adocicado das flores. Lá dentro, Laura estava com as mangas arregaçadas, reorganizando vasos sobre uma prateleira. O vidro deixava a luz do sol atravessar em feixes que se espalhavam pelo chão, criando sombras que se moviam com a brisa suave. Pensei que fosse demorar mais, disse Laura, virando-se para ela com um sorriso tranquilo. Achei que poderia ajudar antes que ficasse muito quente, respondeu Clara, embora soubesse que já era tarde para evitar o calor. Começaram a trabalhar lado a lado, trocando poucas palavras. Clara segurava um vaso enquanto Laura ajeitava a terra ao redor das raízes, e seus dedos se encontraram de leve, sujando-se com o mesmo pó úmido. Um simples toque, mas que trouxe um arrepio percorrendo o braço. As orquídeas precisam de cuidado constante, comentou Laura, quase como se falasse de outra coisa. Se não prestar atenção, podem murchar antes mesmo que a gente perceba. Acho que tudo que vale a pena exige atenção, respondeu Clara sem pensar, e ao ouvir as próprias palavras, percebeu que havia dito mais do que pretendia. Laura a olhou por um instante mais longo e depois voltou a cuidar da planta. Em um momento, enquanto Clara se esticava para alcançar um vaso na parte mais alta, Laura se posicionou atrás dela, sustentando o peso para que não caísse. A proximidade foi inevitável. Clara sentiu o calor do corpo dela, a respiração suave que roçava sua nuca e um perfume delicado que se misturava ao aroma das flores. Não era apenas o ambiente que estava abafado, era a consciência aguda daquela presença tão próxima.
Quando baixaram o vaso juntas, suas mãos permaneceram um pouco mais do que o necessário sobre a cerâmica. Clara percebeu que Laura não se apressava em soltar, e seus olhos se encontraram de perto, num silêncio denso. Obrigada, murmurou Clara, recuando um passo, mas sentindo que algo havia mudado. Sempre, respondeu Laura, num tom baixo, quase íntimo. Decidiram fazer uma pausa e sentaram-se no banco de madeira no canto da estufa, onde um ventilador pequeno girava preguiçosamente, mexendo levemente os cabelos delas. Laura ofereceu um copo de água a Clara, e ao entregar, seus dedos se tocaram de novo, de forma lenta, como se o simples gesto fosse uma desculpa para o contato. Gosto de estar aqui dentro quando está tão silencioso, disse Laura, olhando ao redor. É como se o mundo lá fora deixasse de existir. É como se tudo ficasse mais próximo, completou Clara, sentindo o próprio rosto aquecer com a escolha das palavras. Laura sorriu, mas não comentou nada. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de pequenas correntes invisíveis que iam e vinham entre elas. Ao voltarem ao trabalho, Laura pediu que Clara segurasse uma muda delicada enquanto ela amarrava um suporte. A distância era tão curta que seus braços se roçavam, e o calor daquele toque leve parecia se espalhar mais rápido do que deveria. Quando Laura terminou, não se afastou de imediato. Ficou ali, próxima, observando o que tinha feito, mas com os olhos inevitavelmente se desviando para Clara. Acho que assim vai crescer mais bonita, disse, sem especificar se falava da planta ou não. Eu também acho, respondeu Clara, sentindo a voz levemente trêmula. Quando finalmente saíram da estufa, o ar fresco do quintal pareceu quase frio em comparação. Laura caminhou à frente e Clara a seguiu, percebendo que a tarde ainda estava no início. Mas havia uma certeza silenciosa crescendo dentro dela. O que quer que estivesse se formando entre as duas já não era apenas impressão, era algo real, mesmo que nenhuma tivesse ousado dar nome. O dia seguinte amanheceu com um céu azul intenso e um vento suave que balançava as copas das árvores no quintal. Clara acordou antes de todos, mas demorou a sair do quarto, como se quisesse se preparar mentalmente para o que sabia, ou temia, que poderia acontecer. Quando desceu, encontrou Helena já se arrumando para sair novamente. Laura vai ficar por aqui hoje. Se quiser ajudar com as plantas, ela comentou que precisa reorganizar algumas bromélias, disse a tia, ajustando a bolsa no ombro. Eu só volto no fim da tarde. Clara assentiu, tentando disfarçar a reação imediata que sentiu ao ouvir aquelas palavras. Sabia que passaria horas sozinha com Laura, e uma parte dela ansiava por isso, enquanto outra se preocupava com a intensidade que vinha crescendo entre elas, silenciosa, mas implacável. O sol estava alto quando Clara atravessou o quintal em direção à estufa. O vidro refletia a luz, criando uma aura quase dourada em volta da estrutura. Ao entrar, foi recebida pelo calor úmido, pelo perfume adocicado e pela visão de Laura, já de mangas arregaçadas, com luvas de jardinagem e alguns fios de cabelo soltos colados à pele pelo leve suor. Achei que ia demorar mais, disse Laura, com um sorriso que tinha algo de provocação e de acolhimento ao mesmo tempo. Resolvi vir cedo, antes que ficasse insuportável aqui dentro, respondeu Clara, embora já sentisse o calor crescente não apenas pela temperatura. Laura apontou para uma fileira de bromélias com flores vibrantes. Quero trocar algumas de lugar. Elas precisam de mais sombra, mas também de circulação de ar. Começaram a trabalhar em silêncio, mas não era o tipo de silêncio desconfortável. Era um intervalo em que os sentidos pareciam mais aguçados. O som da água batendo na terra, o farfalhar das folhas quando eram movidas, o leve atrito de tecidos quando, por acaso,
os braços se encontravam. Enquanto Clara ajustava um vaso no canto, Laura se aproximou por trás para ajudar a erguer a planta. A proximidade foi inevitável, e Clara sentiu a presença firme e quente dela tão próxima que seu corpo respondeu antes mesmo que pudesse pensar. O toque das mãos ao segurar o vaso durou mais do que o necessário, e Laura não pareceu apressada em recuar. Cuidado, está pesado, disse Laura, a voz baixa, quase no ouvido dela. Eu consigo, respondeu Clara, mas o tom soou mais como um sussurro do que como uma afirmação confiante. Quando colocaram o vaso no lugar, permaneceram lado a lado, respirando mais rápido do que o esforço justificaria. Laura olhou para ela, e naquele olhar havia algo que dispensava qualquer explicação. O calor aumentava dentro da estufa, e Laura sugeriu uma pausa. Sentaram-se no mesmo banco de madeira de antes, compartilhando uma jarra de água fresca. Laura serviu um copo para Clara, e ao entregá-lo, os dedos se encontraram de novo, mas dessa vez o contato foi intencional. Clara percebeu pela lentidão com que Laura deixou a mão se afastar. Está calor demais, comentou Clara, tentando quebrar o silêncio. Ou talvez não seja só o calor das plantas, respondeu Laura com um leve sorriso. Clara desviou o olhar, sentindo o rosto aquecer ainda mais. O som distante de um passarinho ecoou lá fora, mas dentro da estufa só havia o murmúrio das próprias respirações. Voltaram ao trabalho, mas o clima estava diferente. Cada aproximação parecia mais deliberada. Cada toque acidental carregava uma intensidade maior. Ao se abaixar para alcançar um vaso no chão, Clara sentiu Laura se aproximar para pegar uma ferramenta ao lado. O movimento foi calculado o suficiente para que o braço dela roçasse levemente o de Clara, e o toque, ainda que sutil, enviou uma descarga elétrica pela pele. Mais tarde, enquanto penduravam pequenas orquídeas num suporte, Laura ergueu os braços para ajustar a planta e ficou tão próxima que Clara sentiu o leve roçar do vestido contra seu corpo. Não houve palavra, mas o gesto falava de um limite que se aproximava perigosamente. No final da manhã, quando guardavam as ferramentas, Laura se aproximou com um pano para limpar as mãos. Estendeu-o para Clara e, ao fazê-lo, segurou sua mão por um instante, olhando-a de forma direta. Você está diferente hoje, disse, num tom que parecia uma observação e uma provocação ao mesmo tempo. Talvez seja o calor, respondeu Clara, com um sorriso que tentava ser leve, mas não disfarçava o nervosismo. Talvez, disse Laura, mas o olhar dizia outra coisa. Ao saírem da estufa, o ar fresco do quintal trouxe um breve alívio, mas Clara sabia que não havia nada de realmente resolvido. O que existia entre elas estava crescendo como as próprias plantas ali dentro, silencioso, mas constante, avançando centímetro a centímetro, até se tornar impossível de ignorar. E ela tinha a sensação de que a próxima vez que entrassem sozinhas naquela estufa, algo cruzaria a linha que até agora as mantinha apenas na beira de um abismo que ambas pareciam querer atravessar. O dia amanheceu com uma luz clara e intensa, mas Clara sentia como se houvesse algo pesado e denso pairando no ar desde a noite anterior. Dormira pouco, o corpo inquieto, a mente repetindo as imagens de cada instante passado com Laura na estufa. Cada toque, cada olhar, cada silêncio parecia ter ficado gravado nela, como se seu corpo tivesse guardado a memória mais profundamente que a própria consciência. Na cozinha, Helena se preparava para sair, enquanto Laura cortava fatias de pão com uma calma meticulosa. Clara percebeu que Laura não ergueu o olhar quando ela entrou, mas havia uma consciência evidente da sua presença. Algo na forma como o ritmo da faca desacelerou, como se o simples ato de se aproximar fosse suficiente para alterar o compasso daquela manhã.
Vou passar o dia com umas amigas. Acho que volto só no fim da tarde, disse Helena, pegando as chaves. Aproveite, respondeu Laura, e só então levantou os olhos para Clara, com um olhar rápido, quase imperceptível, mas que fez seu coração acelerar de imediato. Pouco depois, Clara atravessou o quintal, sentindo o calor do sol já começando a se intensificar. A estufa estava iluminada por dentro, a luz filtrada pelo vidro, criando um ambiente dourado, quase etéreo. Laura estava lá, mexendo num vaso grande, os cabelos presos de forma solta, permitindo que alguns fios caíssem pelo rosto. Pensei que fosse demorar, disse Laura, sem parar o que fazia. Achei melhor vir cedo, antes que o calor ficasse insuportável, respondeu Clara, embora já sentisse a temperatura subir só por estar ali. Hoje vamos reorganizar as samambaias e podar umas folhas secas, disse Laura, apontando para o canto. É trabalho para 2 pessoas. Clara se aproximou para pegar uma tesoura de poda e Laura entregou-lhe a ferramenta. Os dedos se tocaram, mas dessa vez Laura não apressou o gesto. Ao contrário, segurou por um instante a mão de Clara, como se quisesse ter certeza de que ela sentia o calor que passava pela pele. Começaram pelo canto mais sombreado da estufa, onde a umidade era mais intensa. O chão estava coberto por pequenas gotas que caíam das folhas pendentes, e o ar tinha o aroma profundo de terra molhada. Laura se abaixou para cortar algumas folhas, e ao se levantar, ficou tão próxima que o ombro roçou no de Clara. Desculpa, murmurou, mas com um sorriso leve que dizia o contrário. Está calor demais aqui dentro, comentou Clara, afastando um fio de cabelo que grudara à pele. Pode ser, ou pode ser outra coisa, respondeu Laura, olhando-a diretamente. Clara segurou o olhar, mas sentiu que sua respiração havia mudado, mais curta, mais densa. Laura deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre elas, e por um momento ficou apenas observando-a, como se quisesse ler algo em seu rosto. Clara, começou, mas parou, deixando o nome pairar no ar. Que foi? A voz dela soou mais baixa do que pretendia. Você sabe que estamos indo longe demais, disse Laura, mas não recuou. Eu sei, respondeu Clara, e percebeu que não havia sequer tentativa de negar o que sentia. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som abafado das folhas se movendo com a brisa leve que entrava por uma janela entreaberta. Laura estendeu a mão e tocou levemente o braço de Clara, deslizando os dedos pela pele num gesto lento, quase estudado. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos, Laura ainda estava ali, tão próxima que podia sentir o calor da respiração dela. Não houve movimento brusco, apenas um avanço suave, inevitável. Os rostos se aproximaram até que os lábios se tocaram num beijo lento, firme, carregado de tudo que vinha sendo contido nos últimos dias. O beijo se prolongou, aprofundando-se com uma naturalidade que fazia parecer que aquilo já estava decidido muito antes. Laura segurou o rosto de Clara com uma das mãos, enquanto a outra repousava sobre sua cintura, mantendo-a perto. Clara retribuiu, sentindo o corpo responder sem reservas, como se cada parte dela estivesse finalmente encontrando um encaixe esperado. Quando se afastaram, respiravam de forma irregular. Laura manteve os olhos nos dela, como se quisesse gravar aquele instante. Agora não tem mais volta, disse, num tom que soava tanto como constatação quanto como aviso. Eu sei, respondeu Clara, e um leve sorriso se formou em seus lábios. E não quero que tenha. Laura acariciou levemente seu braço antes de se afastar, apenas o suficiente para voltar ao trabalho, mas o clima já não era o mesmo. Cada movimento agora parecia parte de algo maior, cada olhar,
um lembrete silencioso do que havia acontecido. Trabalharam até o início da tarde, e ao saírem da estufa, Clara sentiu o ar fresco do quintal como um choque suave, mas não um alívio. O calor que a acompanhava não tinha relação com a temperatura lá dentro. Enquanto caminhavam de volta para casa, lado a lado, Laura roçou de leve a mão na dela, e aquele simples gesto foi suficiente para reafirmar que dali em diante nada voltaria a ser como antes. Clara sabia que havia atravessado uma linha invisível e, ao contrário do que temera, sentia-se estranhamente em paz com isso, porque algumas coisas, uma vez vividas, não precisam de justificativa, apenas de entrega.